Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. O assunto hoje, vamos falar sobre o Instituto da Paternidade Socioafetiva, algo novo no nosso ordenamento, que está impactando os tribunais, também as salas de faculdade. E, para tanto, nós temos aqui o advogado Dr. Pascoal Júnior, que vai nos ajudar a entender tão importante temática. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Assunto atual, que é a questão da paternidade socioafetiva, está nos tribunais, está repercutindo nas salas das faculdades e também impactando a sociedade como um todo. Nós temos aqui a honra de ter nos estúdios, pela primeira vez, o Dr. Pascoal Júnior. Dr. Pascoal, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Obrigado, doutor Nazeu. É uma tremenda alegria estar aqui com vocês, trazendo um assunto que é tão atual, é tão presente no nosso dia a dia, né? Essa questão da paternidade socioafetiva. O direito, ele está aí, ele está para regular situações, ele está para disciplinar relações pessoais. E hoje em dia, a paternidade socioafetiva é um ponto muito atual, porque as relações evoluem, o direito evolui, e aí ele precisa, na medida em que as relações evoluem, o direito precisa estar ali para regular e disciplinar. O doutor Pascoal Júnior, advogado, militante aqui na cidade de Mossoró há 2 décadas, há 20 anos atuando, dentre as áreas, diversas áreas, ele atua também na área do direito de família, já foi conselheiro da subseccional da OAB de Mossoró, então uma pessoa com competência, com qualidade para tal. Doutor Pascoal, primeiro bloco, nós normalmente conhecemos o entrevistado. Também, eu sei que a temática é muito importante, o pessoal está ansioso, mas como foi a sua chamada para a advocacia? Eu diria que foi uma questão de sempre tive muito apreço pela área, sempre me vi muito como atuante e apaziguador de relações, né? O advogado, como elemento essencial à justiça, ele deve estar ali para apaziguar e facilitar relações. Ele não deve estar ali para provocar relações, ele deve estar ali para defender bandeiras. E esse viés de defender bandeiras é muito bacana. A gente saber que a gente pode defender alguém, a gente saber que a gente pode devolver a alguém aquilo que foi tomado de forma injusta. Então, assim, eu sempre me identifiquei muito com isso. Eu me sinto bem fazendo isso. A área de direito de família, tem muitos advogados que se esquivam, doutor, porque normalmente tem no mínimo duas audiências, conciliação, instrução, mas é cansativo, é estressante. Como é que o senhor vê a área de família? É muito digno, é uma área bonita, até porque lidar com família é nosso maior patrimônio, né? Nosso maior patrimônio são nossas famílias. E tentar facilitar algumas situações quando o assunto envolve família é muito digno para nós enquanto profissionais, porque talvez seja um direito mais fácil, talvez, da gente atuar. Contudo, as partes às vezes não ajudam, né? Quando existe o fim de uma relação, existe muita animosidade. Quando existe uma relação de paternidade não reconhecida, existe animosidade. E a animosidade, em canto nenhum, ela resolve. Muitas vezes, quase sempre, ela só atrapalha, né? Então, assim, eu me sinto feliz em atuar também na área de direito de família, tá entendendo? Me identifico, gosto, estudo essa área e acho uma excelente área, porque é o nosso dia a dia, né? Nós temos família, nós testemunhamos situações diariamente, seja na área jurídica, seja no nosso cotidiano, mas nós presenciamos situações diversas. Então, assim, poder chegar ali, levantar uma bandeira, pegar na mão de alguém, dizer, vamos ali que eu vou lhe ajudar, isso é muito gratificante para o profissional. Doutor Pascoal, eu entrei na UERN no ano 2002 e já
Quando eu saí em 2001. Eu tive a felicidade de já pegar o Código Civil de 2002. As cadeiras já tinham sido todas atualizadas. Mas Vossa Excelência, formado pela UERN, deve ter pegado o código de 1916, né? Que inclusive será comentado aqui hoje nas suas perguntas. É um código, imagina um código de 1916 como ele não era, né? Então, como o senhor viu essa evolução, já que o senhor pegou na faculdade o Código 16, deve ter aplicado nas suas petições. Sim. E como você viu as relações, a evolução das relações do Código de 1916 para 2002? Olha, veja só, aí é muito a gente chega a se empolgar para falar disso, porque imagina uma relação que era disciplinada por um código de 1916, né? Um código onde reconhecia que a entidade familiar, vamos partir para aí, na entidade familiar, uma entidade patriarcal, ligada muito mais pela questão patrimonial do que pelo próprio ser. Então, assim, o que é que eu lhe digo? Um código que defendia o homem, defendia não, em um dos seus artigos ela mencionava que o homem era o chefe da família. Imagina como é que isso não acontecia dentro de casa. Esse machismo que hoje nós carregamos, né, que ainda existe no dia a dia, que a sociedade luta contra isso, né, essa quebra desse machismo veio com o advento da Constituição de 88, não só com o Código de 2002. Então, assim, o Código de 2016 tinha muitas situações absurdas que nós entendemos. Qual seja, um filho, vamos ver aqui um exemplo do filho havido fora da relação, fora do casamento, né? Eu vou falar, naquela época eles não reconheciam relação, e sim casamento. O casamento como uma questão patrimonial, como era tratado. O filho havido fora era chamado como filho ilegítimo. Você imagina uma criança nascer e chegar ao mundo já sendo rejeitada. Já era ali tratada como ilegítima, sabe? O pai poderia talvez adotá-lo? Sim, poderia. Mas nesse processo com o Código de 2016... 1916. De 1916, perdão. Com esse código, o que é que acontecia? Ele poderia adotar. Contudo, esse filho que estava sendo adotado, ele estaria excluído da herança. O Código de 2016, ele defendia muito mais a questão patrimonial. Não existia o que foi quebrado, o que foi posto ao avesso, com o advento da Constituição de 1988, a questão da igualdade. A Constituição de 1988, ela chegou para trazer igualdade entre todos, tá entendendo? Ela tem em seu artigo 226 um capítulo até extenso, uma bandeira extensa defendendo a família, defendendo a criança, o adolescente, a criança, o filho, quando eu digo, e também o idoso, né? Ela chegou para pôr ao avesso, como eu comentei agora há pouco, todo esse conservadorismo, essa desigualdade havia entre o casamento, sabe? E chegou para trazer igualdade. A maior bandeira que defende a nossa Constituição de 1988 é essa questão da igualdade. E aí ela passou a reconhecer a união estável como entidade familiar, sabe? Chegou a trazer direitos de forma igualitária, o homem igual à mulher dentro de uma relação, não existia mais isso, o homem como chefe da família, o chefe da casa, essa questão de autoridade que existia, tá entendendo? Foi uma época muito feliz. Em 1988 foi uma época muito feliz porque logo em seguida nós temos a questão do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que chegou também como, eu acho que ele chegou numa banguela, eu diria, da nossa Constituição, daquele espírito daquele momento, de levantar bandeiras por igualdade e por defesa, principalmente para uma criança. Tá entendendo? E o ECA chegou aí, é uma norma muito digna. Você estudar o ECA é muito bom. A partir de então, a mãe poderia, através do próprio Ministério Público, ajuizar uma ação de investigação de paternidade contra um pai que não reconhecia um filho, sabe? Foi uma época muito feliz. Então, assim, a Constituição de 88 é um marco. Eu entendo ela como o maior marco de liberdade e de romper esse conservadorismo, esse machismo, né, essa
forma de colocar o homem como chefe de família. Hoje não. Hoje a Constituição ela defende muito mais a coabitação, o respeito mútuo e, acima de tudo, a questão do sentimento, da afinidade. E partindo dessa afinidade, outras coisas surgem, como, por exemplo, mais na frente nós vamos falar ainda a questão de reconhecer filhos, socioafetivo, essa coisa toda, sabe? E mais à frente, foi um período de grandes evoluções, eu ainda nos bancos da faculdade, chega o código. Aliás, quando eu saio, a gente teve que estudar, inclusive uma das pós que eu fiz foi realmente revendo essa questão do código novo. Em 2002, nós recebemos o código, nosso novo código civil, né? E nele ele reconheceu várias entidades familiares, várias relações como entidade familiar, tá entendendo? Então, assim, foi sim uma grande evolução da família. Com muita felicidade, a gente que opera no direito, nós que somos homens, que somos chefes, convivemos, que estamos nesse mundo e queremos que o mundo evolua, que cresça, nós estamos testemunhando isso, né? Essa evolução da norma. Inclusive, doutor Pascoal Júnior, nos bancos da faculdade, o professor fazia muito questão de afirmar. Antes a família era esposo, a esposa, a mulher e os seus filhos. Mas agora, inclusive, uma mulher solteira com filhos, ela é família. É reconhecida como família. Avós que criam os netos são família também. Exatamente. A Constituição, isso daí, aí eu volto para a questão da questão da Constituição de 88. Ela associa muito mais a questão do afeto, sabe? O que antigamente era associado à questão patrimonial, à questão patriarcal, hoje a nossa Constituição defende muito mais a questão do afeto. É uma bandeira que é defendida pela nossa Constituição. É por isso que ela reconhece esses exemplos que foi citado como família. Tá entendendo? Assim como reconhece qualquer outra relação como família. Uma relação homossexual reconhece como família, e qualquer outra onde exista o afeto, a vontade de coabitar, a vontade de crescer, de constituir família. Esse é o que essa é a característica necessária para ser reconhecida uma família. Pois bem, estamos aqui com o Dr. Pascoal Júnior, advogado da área de família também, explicando, nos introduzindo as evoluções pelas quais as famílias do século XX, século XXI passamos, inclusive no campo legislativo, no campo do nosso ordenamento jurídico. Doutor Pascoal, próximo bloco, vamos introduzir a questão da temática da paternidade socioafetiva, fazendo perguntas a respeito sobre as recentes decisões dos nossos tribunais. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui com o Dr. Pascoal Júnior, que está nos ajudando a entender os novos conceitos de família e também um instituto novo, que já está nos tribunais, já está nas salas de aula, que é a paternidade socioafetiva. Dr. Pascoal, muitos desses institutos novos, dessas configurações novas de família, inclusive, estão partindo de cima para baixo, que é dos tribunais. Muitas dessas construções, desses reconhecimentos, são partindo de súmulas, de provimentos do CNJ. Alguns operadores do direito, alguns críticos, afirmam que são incursões indevidas do judiciário, que estaria legislando. O judiciário, em tese, o seu poder típico é de julgar, é de decidir. Mas, no caso legislar, seria do legislativo a função típica. Como o senhor vê, vamos já entrar na questão especificamente da paternidade socioafetiva, mas já introduzindo a temática,
esse tipo de incursão do judiciário, o senhor vê de maneira negativa como ativismo judiciário? Você tocou num assunto que é bem, hoje em dia, ele é muito pontual, ele é muito atual no exercício da advocacia, sabe? Hoje, o direito, nós temos um princípio chamado princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, qual seja, o legislativo legisla e o judiciário aplica as leis, né? Então, assim, nós temos um judiciário que, com toda a vênia, muda entendimentos constantemente. Nós não temos mais segurança jurídica, muitas vezes, para garantir determinadas situações, porque outrora uma situação foi julgada de um modo, mais à frente será julgada de outro, sabe? Então, assim, eu acho isso um pouco temerário, porque entrando no foco agora da questão, vamos aqui para as relações homoafetivas. A relação homoafetiva, apesar de ser reconhecida hoje como uma relação familiar, existe inclusive autorização, uma resolução do CNJ que determina que os cartórios procedam com casamentos homossexuais, reconhecendo como família, tá entendendo? Nós não temos uma lei que regule. Contudo, o que é que aconteceu? Aí eu entro nessa questão de invasão, né, de competência. Nós temos um Estado que é dividido naquela questão dos três poderes, né? O executivo, o legislativo, o legislativo, o executivo e o judiciário, certo? Cada um nas suas funções, tá entendendo? Eles devem caminhar de forma harmônica, porém independentes entre si. Um não pode invadir a competência do outro. Na medida em que nós temos uma relação, vamos partir, por exemplo, da relação homoafetiva, né, que não é disciplinada por lei, houve uma demanda que foi ajuizada, acho que foi em 2008 e foi julgada em 2011, se não me falha a memória, pelo STF, reconhecendo como legítima, dada a omissão do legislativo naquele assunto. E a partir de então, aquilo passou a ser, de certo modo, a legislação que nós não tínhamos. Ela passou tentou disciplinar nesse julgamento essa situação que era uma omissão da lei. Eu acho sim temerário. Temerário não pela questão do julgamento, não pela questão do reconhecimento, mas temerário pelas garantias do Estado democrático de direito. Aí eu acho. Com relação à evolução do julgamento, isso aqui deve haver, é fato, já era para ter sido legislado, já era para ter sido reconhecido, é uma coisa no nosso dia a dia. Agora, a invasão de competência, o executivo influenciando o judiciário, nós temos hoje, nós temos o judiciário com influências sabe, o executivo, o legislativo. Então, assim, essa independência legal e constitucional hoje não existe. Eles parece que estão a contrário do que nossa Constituição diz, que eles devem ser harmônicos, porém independentes. Hoje eles estão desarmônicos e completamente dependentes. Não tenho medo até de afirmar isso, sabe? Então, assim, eu acho isso temerário. Isso eu acho temerário. Agora, com relação a esse julgamento dessas demandas, relações de demandas homossexual, que é o trato que nós estamos falando aqui, né? Que ainda não é regulamentada por lei, e sim por jurisprudência, doutrina, e por um próprio julgado desse, que é de 2011, se não me falha a memória. E aí sim, eu acho isso temerário. Agora, partindo para o foco da questão em si, da relação homossexual, houve sim essa abertura que foi criada pelo STF com isso, e também por uma resolução do CNJ que reconhece, autoriza e determina o casamento em cartório de pessoas homossexuais, inclusive garantindo a eles o mesmo direito de qualquer união, como que fosse união estável, que possui a mesma essência do casamento, né? Então, assim, são os institutos novos que nasceram e foram criados através de relações pessoais com o advento do nosso Código de 2002, tá entendendo? Agora, faltando um poder invadir a competência do outro, que eu acho que é o foco da pergunta, eu acho sim temerário. Eu acho que é cada um no seu espaço.
O senhor, no primeiro bloco, o senhor falou de algumas legislações. A de 88, que é a Carta Magna, o ECA, que é de 90, e, no caso, o novo Código Civil de 2002. O conceito de paternidade ou maternidade continua o mesmo, direitos e obrigações. Não, evoluiu muito. Pode nos ajudar a entender? Sim, evoluiu muito, evoluiu muito. Eu comentei no primeiro bloco que a questão da paternidade, né? A Constituição chegou para trazer igualdade entre todo mundo. Ela chegou para, como eu vou usar a mesma expressão, ela pôs ao avesso, né, a questão da desigualdade, do conservadorismo, da defesa por quem tinha patrimônio, sabe? Então, assim, a evolução da paternidade foi enorme. Hoje nós podemos ser, o filho pode ter dois pais em seu registro, o pai biológico e o pai socioafetivo. Eu tenho uma relação com a pessoa, quero muito bem a filha ou o filho da pessoa, né? Eu tenho como filho, eu quero assumir como filho. Agora, quando eu assumo como filho, aí advém as mesmas obrigações, tá entendendo? Mas isso é muito digno, sabe? Esse reconhecimento, porque tudo isso alimenta uma coisa que é o que está faltando no nosso dia a dia, que é o amor pelo próximo. Isso é uma bandeira que deve ser alimentada, que deve ser reproduzida, que deve ser valorizada, tá entendendo? Então, assim, se eu posso reconhecer uma pessoa socioafetivamente como filho meu, reconhecer, inclusive, e ela terá os mesmos direitos como que filho meu fosse. Antigamente, imagine isso antigamente, que um filho que era filho meu legítimo, que eu teria somente porque não foi no meu casamento, era chamado como filho ilegítimo. Eu acho isso assim, uma criança já nasce ao mundo sendo rejeitada. Hoje não. Hoje a bandeira que é defendida é a questão do amor, o afeto. O afeto é a maior bandeira que é defendida pela nossa Constituição quando ela fala da questão da família. Então, assim, é muito digno isso, e essas, sim, são evoluções que eu digo a você que a questão da paternidade teve com o advento da Constituição, com o advento do ECA, com o advento do Código Civil de 2002. Um exemplo bem prático disso, doutor, me corrija se eu estiver errado, mas um caso foi notório, eu acho que foi no ano passado, a filha de Kelly Key, uma cantora, que ela teria tido com o Latino, outro cantor. Interessante que quando essa menina completou 18 anos, ela pediu para que o padrasto dela, que por afetividade ou por afinidade, fosse reconhecido como o verdadeiro pai dela. E nesse caso, doutor, pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado, ela nesse caso, pelo que eu entendi, ela tirou o pai biológico do registro dela e colocou apenas o por afinidade. Esse meu raciocínio está correto? Sempre tem que ficar os dois, tira um. Como é que funciona? Eu confesso que eu não acompanhei essa situação e não posso dizer que você está certo ou errado, né? Porém, até onde eu saiba, na prática ficarem os dois. É tanto fica os dois, como que, por exemplo, vamos dar um exemplo de eu adotar uma criança por uma questão socioafetiva. Eu não posso amanhã ter uma relação, termino, aí amanhã eu digo, não, eu não quero mais que conste, né? Porque aí quebraria outra questão, que é outra bandeira da nossa Constituição, que é a questão do respeito, a dignidade da pessoa humana. E é muito indigno eu dizer que eu vou adotá-la e amanhã eu vou entrar com ação excluindo essa paternidade. Tá entendendo? Então você não pode, à medida em que você adota como sócio afetivo, você não pode entrar com ação para excluir essa questão da adoção. Eu confesso, eu não tenho como dizer que você está certo ou errado, porque eu não acompanhei, não sei se realmente houve, porque cada caso é um caso. O judiciário, como eu comentei agora há pouco, ele sempre traz situações novas, nós não temos mais segurança de dizer é assim e pronto, sabe? Então, eu não tenho como dizer, eu não acompanhei, eu não soube, eu vi comentários por cima, mas o nosso dia a dia é tão corrido. Não, tá ótimo. Mas é aí, a sociedade é isso, né? A filha de Kelly Key, né, que você falou, com Latino, é um exemplo de relação socioafetiva. A filha dela, ela quer bem reconhecer ele como pai, ele a tem como filha, tem o zelo,
tem a criação, a educação, nele assumiu voluntariamente, por amor e por afeto, essa vontade de absolvê-la, de abraçá-la como filha. Muito bem. Estamos conversando aqui com o Dr. Pascoal Júnior, procurando entender um instituto novo, que é a paternidade socioafetiva, que vai além dos traços biológicos, genéticos, mas a questão da afinidade. Doutor Pascoal, no próximo bloco, já antecipando as perguntas, e pensão alimentícia, como fica? Próximo bloco, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, aqui a temática sobre paternidade socioafetiva. Nos blocos anteriores, Dr. Pascoal Júnior, advogado, tem nos ajudado a entender a questão que vai além da questão biológica, de ser apenas um progenitor. Mas agora os tribunais reconhecem que o afeto, a afinidade, também geraria obrigações, deveres. Doutor Pascoal Júnior, agora vamos tratar, acho que o pessoal de casa vai poder, com mais clareza, a partir dos exemplos práticos. Pensão alimentícia. Essa criança agora, ela tem, no caso, um pai biológico, mas também foi reconhecido uma paternidade socioafetiva com o padrasto. Há um rompimento da relação com o padrasto e a mãe, ela pode demandar pensão alimentícia contra os dois, contra o pai biológico, ou somente contra o pai socioafetivo, contra os dois. Como é que funcionaria? Considerando que nossa Constituição ela traz ela traz a questão da isonomia, da igualdade, então ela veda qualquer discriminação. Seja pai biológico, seja pai afetivo, existem os mesmos direitos e aí as mesmas obrigações. Porque se eu disse, em declaração de vontade, por amor, por afeto, eu disse que queria reconhecer aquela criança como filho ou como filha, a partir daí eu devo assumir minhas palavras, meus atos, né? Eu devo assumi-la como filha. E ter um filho não é só você ter, é você educar, é você prover, é orientar, dando-lhe saúde, educação, dando moradia. Então, assim, essa questão da pensão alimentícia é completamente legítima, tanto para o pai biológico, tanto quanto o pai socioafetivo. Não só a questão da pensão, eu vou além, a questão da herança também é um direito que é garantido. Por quê? É como eu coloquei, na medida é um ato de declaração voluntário, tá entendendo? Eu declaro que eu quero. Então, não posso declarar que eu quero e não assumir o ônus daquilo. Então, assim, é legítimo, sim, é legítimo. Deve ser, a partir do princípio da isonomia, da igualdade. Doutor Pascoal, me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu estou entendendo nas suas falas, o pai socioafetivo teria feito alguma declaração, além do carinho, ele tem que impulsionar, ou a própria mãe pode pedir para que isso seja reconhecido, que a paternidade socioafetiva dele seja a revelia do mesmo? Não, seria uma declaração dele. De boa vontade? Sim, afinal de contas ele vai estar assumindo uma situação. Ele tem que declarar que eu quero, ele não é obrigado. Não é obrigado. Porém, existem requisitos, como mais à frente vamos ainda falar, o que é que ocorre? É uma declaração de vontade. Hoje, a nossa legislação, ela prevê muito, ela nos outorga muito essa liberdade. Voltando para a questão do casamento, fugindo da questão, é tão bom conversar, porque outras situações, vamos trazer um exemplo do divórcio. Me permita fugir, mas hoje um casal é casado no civil, tá entendendo? Um cidadão pode, o marido ou a mulher está insatisfeita com a relação,
contratar um escritório de advocacia, contratar um advogado, demandar judicialmente e pedir que seja um ato de declaração de vontade e demandar até em sede liminar o divórcio. Sem autorização, ninguém precisa mais de autorização para essa questão do divórcio. É um ato de declaração de vontade. Então, assim, a questão da paternidade é um ato de declaração de vontade. Na medida em que ele declara, ele vai, reconhece, inclusive em cartório, mas ele assume também, a partir de doravante, a partir de então, todos os ônus dessa declaração afirmada por ele. Entendo. No nosso dia a dia, doutor, a gente pega situações. Antigamente havia aquela questão de pegar para criar. Olha o que acontecia. Hoje em dia já é mais escasso, não acontece tanto. Mas zona rural, vinha para a cidade, pegar uma mocinha para criar, para me ajudar em casa. Aquela mocinha não apenas era doméstica, mas ela começou a estudar. Eu comecei a prover a ela também, além do estudo, a questão de vestuário. Eu dei afeto a ela, os aniversários dela eu fiz. Então, somente em vida ele podia reconhecer esse vínculo, ou pós-morte ela poderia dizer para o judiciário, eu não era empregada doméstica dele. Ele era meu pai, ela era minha mãe, ela me proveu. É bem complexo isso. Pode ser levado ao judiciário e pedir herança? Tudo pode ser levado ao judiciário. Né? Tudo pode ser levado ao judiciário. Uma paternidade socioafetiva nesses casos. Na situação em comento, eu não sei se conseguiria, porque existem requisitos, quais sejam a questão da publicidade daquela relação enquanto pai e filho, mãe e filha. Se ele tinha uma secretária em casa, que ele tinha muito carinho, que ele queria compensá-la, tá entendendo? É uma coisa. Mas se ele queria reconhecê-la enquanto filha, é outra coisa. Tá entendendo? Então, assim, é muito complexo afirmar isso. Porque não só ter carinho da educação, como você colocou, pega uma criança do interior e traz para a cidade, para morar, para ajudar, que antigamente existia muito isso, né? E aí seria uma questão que seria protegida pelas normas da Justiça do Trabalho, ou seria uma relação que seria protegida pela relação familiar, né? Então, assim, cria disso. Agora, o norte, o ponto marco, o que vai diferenciar, o que vai separar qual bandeira vai defender essa relação é a intenção. Né? Não só o afeto, mas a intenção dele. Se a intenção era prestigiá-la, valorizá-la, incentivá-la ao estudo, ou se ele tinha mesmo ela como uma filha, se ele chegar nos cantos apresentando-a como filha, que isso também é um requisito que deve acontecer. Então, assim, isso é bem complexo a gente afirmar. Até porque, como eu digo, são situações e situações que ocorrem no dia a dia que os tribunais estão aí para decidirem, não é? Mas é muito complexo a gente chegar e afirmar que vai ser protegida pela relação familiar ou, se não, vai ser relegida pelas normas da nossa CLT. Então, cada caso tem que ser estudado especificamente. Cada caso, cada relação, né, é una. No caso, o judiciário iria participar também assistente social, psicólogo? Sim, o judiciário ele tem que prover todos os meios, né, necessários para instruir um processo. Ele está aí, está para apurar, contanto ele precisa ser provocado, né, a depender das situações que não sejam crimes, outras situações mais complexas, mas ele está para ser provocado. Na medida em que ele é provocado, as partes vão lá e, devido ao livre acesso da justiça, eles serão recebidos, o judiciário vai estar ali e vai instruir o processo, vai instruir a situação, vai ouvir vai ouvir outra parte, ele vai ouvir testemunhas, tá certo? E ao final ele vai dar uma decisão, ele vai dizer o que realmente aquilo existia, se era uma relação protegida pela questão familiar ou protegida por uma questão da nossa CLT.
Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Pascoal Júnior a respeito de sua paternidade socioafetiva. No próximo bloco já vamos para as considerações finais, mas também vamos passear um pouquinho pelas decisões dos tribunais superiores. Então, sai daí. Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, último bloco da nossa conversa aqui com o advogado Dr. Pascoal Júnior, sobre a questão da paternidade socioafetiva. Se você chegou agora, não fique triste. Semanalmente, Dr. Pascoal, nós publicamos nossos vídeos no YouTube. Já temos um acervo de mais de 100 vídeos e o de Dr. Pascoal não será diferente. Um assunto importante que vamos agora à questão, doutor Pascoal, ainda sobre os exemplos práticos. É um assunto que desperta interesse. Eu vi alguns sites, na verdade, canais do YouTube, canais bem machistas, ensinando o homem moderno a se comportar e se precaver. E um dos vídeos era dizendo, não namore mãe solteira, porque você pode correr um risco de ter uma pensão alimentícia, se você tirar foto com um garotinho no aniversário, se você levar ele para passear, a mãe vai usar aquelas fotos contra você e vai pedir uma pensão. Esse exemplo, doutor, é pertinente? Ele está correto? O raciocínio? Infeliz, é no mínimo infeliz. Nós vivemos num mundo de muita intolerância, né? Num mundo onde não existe mais respeito e, sobretudo, onde não existe mais amor, parece, pelo próximo. Uma questão até propagando a palavra de Deus, né? Nós temos que ter muito amor pelo próximo. E eu acho cruel um comentário desse. Cruel até demais, porque não namora a moça solteira, que conversa, isso não existe não. Pelo contrário, nós devemos alimentar isso. A família, que é defendida pela nossa Constituição, a base de tudo é o afeto. Não, a família não é como era antigamente, onde era o casamento civil, homem e mulher, onde, independente de afeto, o homem era o patriarca, era o chefe, como eu coloquei aqui anteriormente, tá entendendo? Então, assim, hoje nós devemos, a contrário, sai desse era para sair do ar. Eu acho absurdo, machista, impertinente, sabe? Hoje nós devemos fomentar justamente isso, o amor. Eu tenho uma relação com a pessoa e, evidentemente, ela tem uma filha, ela vai ser minha filha. Por que não? Uma pessoa, um homem, uma filha, um homem, uma menina linda ou linda, vai ser minha filha, assim como o contrário que seja, tá entendendo? Então, assim, eu acho extremamente machista, eu acho injusto e até cruel um site desse, tá entendendo? Nós devemos repudiar toda ação que seja contrária à boa relação, aos bons tratos e ao amor pelo próximo. Eu sou absurdamente contra isso. É uma questão até pessoal minha, Entendo. Mas eu acho que eu não estou errado. Entendo. Doutor, esse assunto já foi levado ao STF, ao STJ, a questão da paternidade, já tem decisões? Sim. Nossos tribunais, porque assim, a paternidade socioafetiva, ela é reconhecida em nosso, não com essa mesma nomenclatura, mas é reconhecido no nosso Código de 2002, que reconhece essa relação, não só a relação biológica, mas a afetiva. Então, assim, é uma questão legal e os nossos tribunais entendem, sim, como reconhecem, tá entendendo? Como foi colocado aqui anteriormente, existem diversas ações julgando pais que reconhecem paternidade e hoje, depois, por alguma situação, rompem a relação e querem retirar aquela paternidade. Os tribunais, se você pôr isso como pesquisa, tem inúmeras ações com isso. Ações que envolvem alimentos, ações que envolvem partilha de bens. Então, assim, os tribunais, eles estão aí, a justiça, ela está aí para organizar situações mal resolvidas entre os seres humanos, entre a gente, entre a sociedade. Tá entendendo? Então existe sim várias decisões.
regulando o que a sociedade não consegue se entender entre si. Pelo que eu entendi, doutor, só sem ser redundante, assim como existe a questão de ir para o cartório reconhecer uma união estável, que hoje já é comum, então o cidadão também pode ir no cartório e reconhecer uma afinidade, a paternidade. Esse é o procedimento. E é o cartório reconhecer a paternidade socioafetiva. Está entendendo? É como eu coloquei. O que a Constituição prevê foi romper qualquer questão de preconceito. E quando ela fala romper questão de preconceito, ela fala que se eu assumir um ato, é filho. Filho é filho. Independente de ser como eu reconheço como filho, eu quero pôr meu nome, eu quero apresentá-lo como meu filho, eu devo ter uma obrigação que eu teria com meu filho biológico. Por que eu tenho? Então, assim, eu tenho obrigação com o biológico e não tenho com o socioafetivo? Isso é discriminação. A nossa Constituição não permite. Então, assim, na medida em que a nossa Constituição não permite, o Código de 2002 reconhece, então, assim, é uma questão que não é nem para ser, assim, não tem a menor dúvida, assim, né? Eles são tratados de formas iguais, têm direito à pensão, têm direito à herança, têm direito a todos os mesmos direitos que o filho biológico hoje tem. Doutor Pascoal, esse tema é muito interessante, é um tema que está na atualidade, mas nos meus blogs, quando o senhor falou na questão da evolução da família, eu me senti um pouco tocado, porque eu sou filho fora do casamento. Eu entendo, assim, meu pai já tinha outra família e minha mãe também tinha outros filhos. E nós morávamos no interior. E eu, apesar de ser muito jovem, muito pequeno, meus 4, 5 anos, eu acho que foi uma das palavras que eu escutei assim nos corredores lá da minha casa, a questão de bastardo. Uma palavra forte. É cruel. Mas hoje não se aplica mais. Já não tem mais um sentido, nem jurídico, nem social. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu entendo até que qualquer discriminação, né, é passível de demanda judicial reparatória. Sabe? Porque não era nem bastardo. Bastardo é uma expressão popular que foi usada. Mas o Código de 2016 reconhecia os filhos havidos fora do casamento, reconhecia não, intitulava-os como ilegítimos, sabe? E aí, assim, isso é muito preconceituoso, isso é muito injusto enquanto ser humano, né? Depois de 88, sendo, como você disse, redundante, a Constituição chegou para romper isso. Ela chegou para romper, para trazer igualdade, trazer respeito e harmonizar as relações. Ótimo. Eu rompi isso, doutor, assim, com trabalho próprio, um enriquecimento meu, sem minha mãe, com todo respeito a ela, com todo carinho a ela, não sei se era orgulho, ela não foi procurar a pensão alimentícia do meu pai. E eu superei isso com estudo, batalhando, correndo atrás do meu. Mas esses institutos aí existem para ser usados. A minha mãe foi orgulhosa, a minha mãe teve uma questão de orgulho próprio. Mas esses institutos estão aí para quem quiser usar. Na medida, aí eu volto para uma questão que foge da parte legal. Na medida em que existe amor, existe evolução, existe crescimento, sabe? Eu vejo, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que tem um filho, uma filha, com uma pessoa com pai. Aquele pai nunca proveu nada, nunca ajudou nada. Assim como um pai, não sei, sabe? Então, assim, a pessoa conhece outra pessoa. Né? Vamos supor, com todo respeito à nossa querida sua mãe. Se ela tivesse se relacionado com outra pessoa, aquela pessoa seria a imagem paterna que talvez você não teve. Né? Me perdoe lançá-lo como exemplo, mas isso é muito pontual e é muito comum. Mães que acompanham e criam seu filho sozinho. Imagina um filho ou uma filha que cresce sem a imagem do pai. É muito difícil, mas esse instituto, doutor Pascoal... Isso é muito... Eu volto. É a questão do amor. A família, não só casamento civil,
É por isso que eu digo, é constituída por relações onde ocorra o amor, sabe? Então, assim, onde houve esse afeto que é defendido pela nossa Constituição, a coisa cresce, a coisa evolui e o Estado está aí para tutelá-lo, para defendê-lo. No caso específico, eu tive meu avô materno, uma pessoa muito presente, foi o meu exemplo Seu pai. de batalhador, mas esse instituto nós estamos aqui dissertando, esses 40, 50 minutos, doutor Pascoal, é aquela segunda chance, aquela segunda oportunidade. Se o sangue, se o progenitor de sangue, aquele que ajudou a trazer ao mundo, não chegou junto, mas existe aquele que cria, aquele que deu amor, aquele que esteve ali presente. Então esse instituto, doutor Pascoal, é muito importante o pessoal de casa entender que é aquela segunda chance. Eu mereço, eu preciso de uma figura paterna. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Isso é muito importante, porque parece que é um conjunto, né? Você se completa com aquilo. E o pai socioafetivo hoje, ele completa, ele sendo um homem de bem, ele sendo um homem de afeto, ele completa aquele espaço, não tem a menor dúvida. Assim como a mãe também vai completar, eventualmente, um pai que cria um filho só, né? O filho ou a filha só, não tem mãe, né, para uma coisa ou outra, a mãe foi embora ou faleceu, o que quer que seja, a criança, o filho, também precisa da mãe, né? Então, assim, o casal precisa existir. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Pascoal Júnior a respeito sobre a questão da paternidade socioafetiva. Isso. Aprendemos sobre o Instituto, a evolução das famílias no ordenamento jurídico. Então, esse foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana. Eu quero aqui reiterar, doutor Pascoal Júnior, os meus agradecimentos. Se o senhor quiser, em rápidas palavras, fazer as considerações finais, fique à vontade. Eu fico muito feliz pelo convite. Tratar sobre família, a gente trata com muita alegria, né? Porque a gente vê a evolução, a gente vê o Estado defendendo situações, rompendo barreiras para algumas situações que antigamente eram muito conservadoras, machistas e injustas, tá entendendo? Aqui vai a questão de filiação, tá entendendo? Então, assim, eu trago isso com muita alegria, porque família para mim é meu maior patrimônio, né? Então, assim, defendê-la para mim é um ato que eu faço com muito amor, sabe? Quero agradecer o convite, dizer que estou aqui disponível para outros assuntos, para debater, para trazer, para explicar para o telespectador situações que acontecem não só no dia a dia, mas de quem está nos assistindo, né? Então, assim, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, parabéns pela dinâmica do programa, pelo tema abordado no programa. Lhe dou aqui meus parabéns. E parabéns pela forma que colocou uma situação sua, né? Aqui, você se abriu aqui para todo mundo. Parabéns, que Deus abençoe, amigo. Muito bem, doutor Pascoal Júnior, não o conhecia pessoalmente, mas eu fico feliz. Saber que em Mossoró tem muita pessoa boa, muitos advogados, muitos operadores de direito, e Vossa Excelência superou as expectativas. Uma temática não é fácil, uma temática difícil, que é sobre a evolução da família, um instituto novo, que é a paternidade socioafetiva. Muito obrigado ao pessoal, representando o pessoal de casa, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Estamos aqui à disposição, quantas for preciso, nós voltaremos aqui com o tema que for necessário para a gente esclarecer, não é? Muito bem. Esse foi o programa Dinâmico Direito. Próxima semana teremos outra temática relevante no campo jurídico, no campo do ordenamento jurídico. Permaneça com os cultos, com os eventos e que Deus abençoe a todos.